Olá, bem-vindo ao Momento de Liberdade, o seu canal de mensagens cristãs. Dê o seu like, inscreva-se no canal, ative o sininho das notificações e compartilhe. Vamos a mais uma mensagem. Momento de liberdade, colocando as coisas em boa ordem. Tito 1:5 está escrito: por esta causa te deixei em Creta, para que pusesses em boa ordem o que ainda resta, e de cidade em cidade estabelecesses presbíteros, como já te mandei. Ordem e progresso é o lema da República Federativa do Brasil, escrito na bandeira nacional. Ele traz uma forma abreviada do lema político do positivismo, que foi formulado pelo filósofo francês Auguste Comte e John Stuart Mill no século XIX. Ele tem como significado: o amor deve ser o norteador de todas as ações humanas, sejam elas individuais ou coletivas. A ordem compreende em conservar e manter tudo o que é bom, belo e positivo. O progresso é o resultado do desenvolvimento e melhoramento da ordem. Deste modo, entende-se que a ordem resultará no progresso do indivíduo, da moral e da sociedade. Deus, em sua criação, fez todas as coisas pelo poder da sua palavra. Ele deu ordens para que todas as coisas passassem a existir e a assumir cada coisa o seu devido lugar. Possivelmente, foi analisando toda a criação divina por um olhar científico que Auguste Comte teve a ideia de formular a sua teoria filosófica. Paulo, por ter sido fariseu, tinha um vasto conhecimento do Antigo Testamento. Foi percebendo que o Senhor preza pela ordem, pela organização, que o apóstolo deu a ordem a Tito de que ele deveria passar pelas cidades de Creta, uma ilha que é a maior e a mais populosa ilha da Grécia, situada no sul do Mar Egeu. É a quinta maior ilha do Mediterrâneo e a segunda maior do Mediterrâneo Oriental, para estabelecer presbíteros a fim de que cuidassem da igreja. Uma igreja bem organizada se torna mais forte, pois assim cada um saberá bem a função que deverá exercer. Os líderes desempenham um papel fundamental, que é manter a ordem para que os trabalhos da igreja não parem. Alimentar o rebanho de Deus com uma palavra fiel e verdadeira, prestar cuidados aos que necessitam de ajuda, orientar e direcionar os demais no que devem fazer seguindo os dons espirituais que lhes foram concedidos pelo Espírito Santo. Suprir as necessidades daqueles que passam por dificuldades. São estas algumas das tarefas dos presbíteros. A sua autoridade é conferida através de um testemunho irrepreensível diante da igreja e não acima dos demais, porque uma das virtudes daquele que almeja ser presbítero é a humildade. O padrão de liderança estipulado por Cristo difere em muito do padrão do mundo, pois estar à frente não significa obter uma série de privilégios e uma posição superior, mas antes a de servir a todos os demais. O presbítero é um despenseiro de Deus, que trabalha administrando os recursos da igreja para o bem de todos, principalmente os mais necessitados. Paulo deixa a Tito uma lista de características de alguém que deseja a função de presbítero na igreja de Cristo. Estas características são indispensáveis. Ser irrepreensível é uma extrema necessidade para que de fato seja comprovada a veracidade e a eficácia do evangelho, pois sempre existem aqueles que irão contradizer os ensinamentos. Havendo uma conduta ilibada por parte dos líderes da igreja, fica muito mais fácil argumentar em defesa do evangelho. Na sua maioria, os que se opunham aos ensinamentos de Cristo transmitidos pelos líderes da igreja eram os judaizantes. O apóstolo adverte a Tito quanto à necessidade de fazê-los calar e fazê-los seguirem os ensinamentos cristãos para que fossem verdadeiramente sadios na fé. Muitos falsos mestres surgiam para tentarem explorar as pessoas de boa fé. É por isso que Paulo deixa o seu alerta a Tito para que ele também o fizesse aos presbíteros eleitos.
Somente uma igreja bem organizada e alimentada da fiel palavra de Cristo é que poderia resistir às investidas dos inimigos. Quando o verdadeiro evangelho de Cristo é ensinado, há um crescimento espiritual, ou em outras palavras, um progresso neste âmbito que acaba por influenciar todas as áreas da vida do indivíduo. Pessoas saudáveis espiritualmente promovem o progresso da igreja. Uma igreja que cresce espiritualmente e é saudável influencia positivamente a sociedade na qual ela está inserida e assim promove o progresso dela. Os valores cristãos, por sua vez, não devem ser impostos, mas simplesmente ensinados. Os cristãos devem crer que eles são impactantes por serem verdadeiros, por estarem firmados em Deus, transformam vidas. Em Creta, a igreja se reunia em casas, pois não havia templos cristãos. Tal realidade vem contrastar com a situação em nosso país, no qual temos plena liberdade para cultuar a Deus em templos de portas abertas. Este direito nos é conferido pela Constituição Federal. Às vezes, a liberdade é mal aproveitada ou simplesmente não é valorizada. Existem países em que o cristianismo é expressamente proibido, mas mesmo assim há crescimento por parte da igreja. Mas é importante se dizer que crescimento em número não significa progresso espiritual, pois para que ele haja é necessário um comprometimento em se pregar a sã doutrina. Convido você a fazer esta oração. Senhor Deus, santificado seja o teu nome. Declaro crer que o Senhor ama a ordem e deseja o nosso progresso, e por isso eu desejo me tornar uma pessoa mais organizada em minha vida, inclusive no que diz respeito à área espiritual, para que haja progresso e ela influencie todas as outras áreas da minha vida, glorificando o teu nome em todo o tempo. Revela-me quais são os meus dons espirituais, para que eu possa usá-los em favor da igreja. Fortaleça-me em viver de um modo digno do verdadeiro evangelho de Cristo, para que com o meu testemunho eu possa impactar a vida de outras pessoas. Agradeço-te por ouvir e atender a minha oração, segundo a tua vontade, pois eu a faço no nome precioso do Senhor Jesus Cristo. Amém.